Fala devs, beleza? Aqui quem fala é o Ediano e hoje eu vou estar trazendo um vídeo aí legal para vocês e vou falar um pouquinho sobre redes com filas em background e a gente vai estar implementando isso aí com o Next.js, tudo bem? Para quem não conhece aí, redes ele é muito usado hoje na comunidade aí de desenvolvimento para várias aplicações em microserviços. Hoje a gente não vai estar falando de microserviços, a gente vai apenas construir uma fila com redes aí, mas ele tem muitas aplicações, desde você usar ele para gerenciamento de cache, quanto para criação de filas aí e execução de script de forma performática. Então, o que é que eu tenho aqui para poder passar para vocês hoje? A gente vai passar aqui rapidão pela documentação que a gente vai seguir. Aqui a gente vai estar usando mais uma vez o Next.js e a documentação que a gente vai usar do Next.js é justamente essa daqui, vindo em Techniques, em Queries, e aqui você pode seguir toda essa parte de documentação. Aqui no Next.js, ele usa por default o Boo, tá? Para quem aí já usou o Boo aí, fila com Redis, o Boo é um ótimo gerenciador aí, é uma lib incrível, mas aí grande performance também. Essa documentação eu não vou passar 100% por ela aqui, porque a gente vai fazer a implementação daqui a pouquinho, que a gente vai passar por ela. Mas aqui, se você quiser procurar mais detalhes, na própria documentação do Next aqui, tem a forma recomendada por eles de como você pode fazer essa implementação. Aqui a gente vai usar um serviço de envio de e-mail, a gente vai estar usando o NodeMail aí, a biblioteca incrível também, e já tem um vídeo aqui também falando sobre ela, mas no outro vídeo a gente não construiu fila com redes, então hoje a gente vai estar abordando isso aí. Inclusive essa implementação aqui já está até feita ali, já já eu vou passar para vocês também. E aí, como servidor para poder receber esses e-mails, a gente vai estar usando o etherreal.email, tudo bem? Aqui eu já tenho as credenciais que foram geradas para a gente lidar com elas, e aqui também tem a caixa de e-mail. Então o que eu vou fazer? Eu vou arrastar toda essa documentação ali para outra tela aqui, o tanto de teste que eu tinha feito. Eu vou arrastar toda essa documentação ali para outra tela ali. E a gente agora vai seguir aqui no VS Code. Mas antes de continuar, gostaria de fazer um convite para vocês aí, para se inscrever no canal, se estiver gostando desse tipo de conteúdo, desse vídeo. E dê um like também, compartilhe aí com um amigo aí que está iniciando na comunidade de programação. Ou para alguém aí que já tem um pouquinho de experiência aí, mas quer entender como é que poderia implementar, fazer uma implementação do Redis aqui. Então, show de bola. Vamos lá? Aqui, como eu tinha mencionado anteriormente, eu já tenho um projetinho do Next.js aqui. E ele é bem simples. Vou passar aqui. Vou começar aqui primeiro pelo Docker Compose aqui. No Docker Compose eu tenho dois serviços. Tenho a API em si, que vai rodar o Next. E tenho um container do Redis. Isso aqui é essencial, porque se você não tiver o Redis instalado na tua máquina, aí não vai funcionar. Então aqui, como eu estou usando o container, isso aqui já vai resolver as nossas questões ali de dependência para conexão. Aqui em SRC tem o arquivo principal, main, está rodando na porta 3333. E aqui a única coisa que eu tenho é o seguinte, uma rota de usuário com um único método create. Porque o que é que a gente vai simular aqui? A gente vai simular que assim que o usuário se cadastrar na nossa aplicação, que vai ser disparado um e-mail com ele para ele com umas boas-vindas. Ou se não for as boas-vindas, aquele link de confirmação de e-mail que normalmente é enviado quando a gente faz um cadastro em qualquer tipo de site em site de e-commerce ou alguma coisa assim do tipo. Mas aqui para a implementação do Redis aqui, ele tem várias aplicações e vai depender do contexto aí, do que você quer usar. Inclusive pode até criar filas para check-in de carrinho de e-commerce e algumas coisas do tipo. Enfim, a criatividade aqui é o que manda, tá, no final. Mas aqui, no nosso caso, a gente vai simular um envio de e-mail para o usuário assim que ele termina de se cadastrar. Esse controller aqui, ele chama um outro método do service, aqui, que é o use service. E aqui eu não implementei tudo, tá, pessoal? Porque não faria sentido a gente implementar tudo de vez. Aqui eu só vou fazer uma correção aqui. Isso aqui não faria sentido nenhum a gente implementar tudo aqui. Por exemplo, aqui o ideal seria a gente fazer uma conexão com um banco de dados aqui nessa linha aqui e checar se um usuário já tem lá dentro como e-mail ou não, e aí a partir dele criar o usuário. E aí no final a gente dispara o envio do e-mail. E aqui eu tenho esse outro serviço aqui também,
Ele tem um módulo, veja bem, ele está conectando aqui com... Tá fazendo as definições aqui do NodeMailer. E esse e-mail, Send Email Provider aqui, é onde tem justamente as definições do NodeMailer aqui com as credenciais do etherreal.email, ok? Estou falando um pouquinho acelerado mesmo, porque nosso foco principal não é abordar isso aqui, e sim o Redis, ok? Aqui eu só estou mostrando que eu já tinha deixado pronto. E aqui, no nosso serviço, o que eu estou fazendo? Tem um método handle aqui, e de fato ele dispara o e-mail lá para o etherreal.email. E aqui ele envia o e-mail do usuário que acabou de se cadastrar, e aqui ele só confirma o nome, então o nome vem justamente no assunto do e-mail, tá? Tem um Hello World aqui, tem o outro aqui também, mas esse aqui vai ser indiferente no final. Esse aqui aqui deveria de fato ser as boas-vindas, né? Mas eu vou deixar um Hello World assim mesmo e tá tudo certo. Então aqui, o que eu vou simular pra gente ver que tá tudo funcionando? Aqui eu tenho um arquivo user.http. Esse users.http aqui, ele é um arquivo de definição de uma extensão que eu uso aqui no VS Code, que se chama REST-Lite, tá? Depois que você instalou essa extensão aqui, você pode vir, criar um arquivo, uma extensão .http e fazer requisições para ele. E como é que você pode fazer requisições com ele? Você define primeiro um método, que no caso aqui é post, coloca um endereço onde você vai fazer a requisição. Aqui tem um segredinho, tá? Que se for post, obrigatoriamente você tem que definir o content type aqui, application JSON, senão ele não vai enviar um JSON para você, ele sempre vai enviar um objeto vazio, ele entende alguma outra coisa aqui. Para a gente testar isso aqui para ver se está funcionando, eu vou iniciar o servidor, npm run start dev, vou vir aqui, dar um send request. Aqui você pode ver que ele está rodando, tá? Ele vai demorar um pouquinho, porque ele está se conectando no servidor. E olha só, ele deu um 201 aqui, foi enviado e retornou o usuário que a gente acabou de criar. Mas é claro, a gente não está salvando no banco de dados, nada do tipo. Mas aqui ele simulou o envio do e-mail. Então aqui, se você ver bem, ó, ele demorou 4.878 milissegundos. Isso aqui convertido para segundos são 4 segundos. Isso aqui em produção é muito tempo. Isso aqui, e ele está batendo somente no serviço de envio de e-mail. Ele não está nem salvando as informações lá no banco de dados do usuário, validando, checando. Isso aqui é só para o serviço de envio de e-mail. Então você pode ver que é um pouco demorado. Imagine isso aqui 100 usuários fazendo 100 requisições ao mesmo tempo, ou 10 mil usuários, não sei, 100 mil, não sei qual é o tamanho da sua aplicação. Isso aqui custaria muito tempo. E às vezes esse tipo de envio de e-mail aqui, ó, esse tipo de envio de informação aqui, ela não precisa acontecer 100% em tempo real. Ela pode esperar um segundo, 10 segundos, 1 minuto, 2, até 5. Porque isso aqui é só uma boas-vindas para o usuário. Isso aqui pode até 24 horas depois. Desde que o usuário já acessou a conta dele, né? Mas, enfim, vou vir aqui agora na caixa de entrada do e-mail para a gente ver se recebeu. Então aqui deve ter um outro e-mail aqui com uma data diferente, né? Com horário. Então vamos ver. Olha só, a gente acabou de receber um aqui, 18h52, e aqui no meu horário são 18h53. Então esse aqui a gente acabou de receber. Então a gente confirma que está recebendo os e-mails aqui corretamente. Agora, o que é que a gente vai fazer aqui? De fato, agora a gente vai entrar com as definições do Redis, configurando aí o bool e tudo mais. Então, lá de acordo com a documentação do Next.js, uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é instalar as dependências do bool e o @next.js/bool. Então é isso que a gente está fazendo aqui agora, está instalando. Bom, enquanto ele vai instalando aqui, a gente vai configurando aqui o Redis, tá? E aqui no nosso app.module, se você quiser criar um outro módulo ali também de conexão com o Redis, não tem problema nenhum. Mas aqui no nosso app.module, o que eu vou fazer? Eu vou chamar as configurações do bool. E quando tem umas configurações especiais, eu gosto de deixar elas sempre como primeira aqui. Então vou salvar aqui, ele já deve importar aqui para mim o bool. Então o que ele fez? Ele chamou o bool e aqui o módulo, na verdade, né? Dou um ponto register. Na verdade é ponto .for.
.for root. Esse .for root é uma função que recebe um objeto. E esse objeto tem reads, que a gente vai passar para ele. E esses reads tem o host. E aqui por enquanto eu vou deixar vazio. E tem a porta. E no caso da porta, 3679 por default. Lembrando que aqui, apesar de eu ter usado a porta default, no meu caso, eu tenho que usar a porta que eu defini aqui nesse serviço do Redis. Então, é 3679. Eu até falei errado, né? 3679. E aqui, ainda, como eu estou usando o Docker Composer, normalmente aqui, para quem não está usando o Docker, para quem tem um Redis diretamente na máquina, ele vai ter que usar localhost. No meu caso, se eu usar localhost aqui, não vai funcionar. Por quê? Porque eu estou usando o Docker e eu tenho que passar ali para o meu host o nome do meu serviço. E nesse caso aqui, ele se chama Redis. Então aqui é Redis. Para mim vai funcionar dessa forma. Pronto. Agora com isso aqui pronto, qual é o próximo passo que eu tenho que fazer aqui? O próximo passo é definir os registers. Os registers são as filas que a gente vai ter no nosso bool. Então, por exemplo, no nosso Redis, na verdade, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma fila de envio de e-mail, então eu tenho que vir aqui fazer um registro e falar assim, olha, agora eu tenho uma fila com registro de e-mail. E o nome lá para ele pouco se importa, tá? Você que escolhe aí como você deve gerenciar esse nome. Então, aqui o que eu posso fazer? Posso vir, colocar um bool modo.register query, tá? Vocês podem ver ali, ó, que ele tem o do tipo assíncrono, tá? Mas pra gente aqui não faria sentido nenhum. Então, vou usar register queue, tá? E aí aqui eu posso passar para ele um name. E esse nome eu vou colocar ele de send e-mail. Tá? Esse nome aqui é importante, ele tem que ser único, tá tudo bem? E como aqui no register, o que ele pode receber? Ele pode receber várias filas aqui. Ó. Então, se eu tenho um serviço de envio de e-mail, eu posso ter depois um serviço de cache. Então, eu poderia colocar aqui um outro serviço de cache, por exemplo. Ou por aí vai. E o nome aqui pouco se importa, é você que define, tá? Que não é uma regra que você deveria seguir. Mas o interessante seria deixar de uma forma que você consiga identificar depois. No meu caso aqui, eu gosto de deixar assim, send e-mail underline UI. Só para ter certeza, só para eu validar que isso aqui é uma fila. Então vamos lá, seguindo ainda com as definições. A próxima coisa aqui que eu posso fazer é o seguinte, é criar um serviço de envio de e-mail. Então eu vou criar ele aqui dentro mesmo. Vou criar aqui um job, tudo bem? Uma pastinha job. Justamente para identificar que elas são serviços que a gente vai estar criando. Então eu vou deixar aqui dentro por responsabilidade desse send e-mail, já que é ele que vai disparar e tudo mais. Inclusive depois esse bool register, a gente poderia até jogar ele aqui para dentro. Mas enfim, depois tem uma questão de organização que seria interessante você abstrair os arquivos de jobs, tudo em uma pasta específica que eu recomendaria. E aí esse bool.register, você definiria uma configuração única para ele, porque se você tivesse múltiplas filas, você deixaria elas já até predefinidas em um único arquivo. Seria mais interessante do que deixar ele espalhado pelo código em si. Mas aqui, agora, o que é que a gente vai fazer? Eu vou criar um serviço de envio de e-mail. E esse serviço, eu vou criar ele aqui com Next CLI. E aí eu vou colocar aqui o send e-mail query. Gosto de definir assim. Na verdade aqui eu criei errado, porque ele não é para ser criado aqui. Vou até apagar aqui, ó. Send e-mail query. Ele não é para ser criado aqui. Tá? Ele é para ser criado aqui dentro. E dentro da pastinha job ali dentro. Então aqui basta job barra send e-mail query. Agora sim. Olha só, ele criou ali dentro. Esse carinha aqui, a gente vai
fazer algumas configurações especiais nele aqui. Primeira coisa é chamar um constructor, tá? Não estou preocupado com os demais resultados. E aí a gente vai passar para ele um injectable. A gente vai passar diretamente isso aqui, ó. Salvar. Você pode ver que ele importou dali de dentro o injectable diretamente do Next. Ele importou esse carinha aqui e ele passou um nome. E esse nome aqui, para eu identificar esse cara, quem é ele? É justamente esse carinha aqui, ó. Esse nome aqui tem que bater com esse nome aqui. Porque senão depois ele vai dar vai fazer uma injeção de dependência aqui errada. E aqui o que eu posso fazer? Um send e-mail kiwi. Simplesmente isso, só renomeei, que é justamente para bater com o nome daqui. Depois disso, o próximo passo, é claro, o que a gente vai fazer? A gente consegue vir aqui, criar um método, né? E aí a gente vai dar um async, execute, e aí a gente dá um await, e aí this.sendEmailKiwi.add. Ou seja, a gente vai estar adicionando criando uma nova fila. E a gente, como primeiro parâmetro aqui, o que é que a gente passa? A gente passa o nome da fila e depois os dados. E o nome da fila qual que é? Justamente esse aqui. E os dados que a gente vai enviar, é claro, a gente vai receber aqui nesse parâmetro. Agora, o que é que a gente precisa receber aqui nesses parâmetros para poder disparar uma fila no Redis? A gente precisa receber exatamente esse carinha aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar ele daqui. Tá? Eu não gosto de, por exemplo, já que eu tenho esse tipo de tipagem aqui, fazer um export desse cara aqui e enviar para lá. Porque já que são serviços diferentes, em alguns casos eles podem receber tipagem diferente. Então para não dar problema, eu prefiro dessa forma. Então aqui, send e-mail query, passo aqui, pego esse objeto, passo aqui dentro também. E aqui eu pego name e e-mail. E para cá eu passo name e e-mail. Pronto, já tenho a fila aqui disponível para poder ser criada. E agora o próximo passo que a gente precisa fazer é o seguinte: a gente precisa criar os consumers. Os consumers nada é do que serviços que vão fazer parte desses outros serviços aqui. Então, já que eu tenho esse send e-mail kiwi aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó, send e-mail kiwi.consumer. Eu crio ele ali dentro também e olha só. A gente agora tem esse outro carinha aqui. E esse outro carinha aqui que a gente precisa passar para ele. A gente, em vez de passar um provider aqui, a gente passa um processor. E esse processor, ele vem de dentro do @nextbu, tudo bem? E aqui dentro desse processor, ele recebe também uma fila, um nome na verdade, né? E o nome quem é? É justamente o nossa fila, o nome da nossa fila ali dentro. Então, agora que a gente tem esse carinha ali, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, dar um async, e é claro, né, um async eu tenho que dar um nome pro meu método aqui. Dou o nome dele de execute, e já que ele é o meu serviço principal, aqui dentro ele vai receber um decorator, que é um processor também, e esse processor ele vem de dentro do @nextbu. Aqui a gente remove isso aqui, e pronto. E aqui basicamente é isso aqui que a gente tem. Esse carinha aqui, o que vai acontecer? Claro, depois a gente vai reverter algumas definições ali, mas o que vai acontecer aqui é o seguinte, eu vou passar uma tipagem aqui para esse carinha aqui, ó. Só para ele não ficar meio perdido. Então aqui ele recebe job, aqui job, e aqui novamente eu passo para esse carinha mais uma vez. Eu não gosto de usar a mesma tipagem. Cada serviço pode ter sua tipagem específica, tudo bem? Então aqui eu só vou renomear assim, ó, para consumer. E aqui novamente eu venho e pego o meu job aqui com as minhas informações. E aí aqui, de fato, como eu estou chamando esse cara aqui dentro, ó, aí sim eu chamaria ele aqui, ó. Aqui sim, o nosso consumer vai consumir o nosso serviço de envio de e-mail, que é esse cara, e não esse cara aqui. A gente trocaria as responsabilidades.
Aqui eu vou só voltar duas pastas. E aí aqui, o que eu faria? O await send email service ponto handle. E aí aqui eu sei que no meu job ele vem as minhas definições que foram enviadas lá no meu usuário. Então eu pego o meu job. Meu job ele tem data e o meu data ele tem quem? Meu e-mail e o meu name. Como é que ele sabe que ele tem o meu e-mail e o meu name? Porque eu passei essa tipagem justamente aqui. Ó. Se eu não tivesse passado, ele não teria pegado. Então eu posso pegar diretamente aqui data. E aqui eu pego data. E aí aqui eu só facilito um pouquinho mais. E aqui para esse cara eu passo name e e-mail. Se a gente vier aqui recapitular o que a gente está fazendo, o consumer fica responsável por consumir o meu serviço de envio de e-mail, que é esse cara aqui. E eu tiro a responsabilidade desse cara aqui. Então, esse cara aqui não vai fazer mais isso. Aí já já a gente vai chamar a fila de criação de e-mail com ela ali. Agora, para a gente criar a fila de envio de e-mail, o que é que a gente faz? A gente usa esse cara aqui. Então, esse cara aqui vem para cá. A gente faz um private add only. Chama o serviço aqui. Salvo só para ele fazer o auto import ali. Volto duas pastas. E aí aqui sim, dou um await is.send email queue service .execute. Poderia ser um add ali, né? E aí aqui eu passo o meu name e o meu e-mail. Isso aqui sim, pessoal. Isso aqui sim seria o mais correto. Isso aqui depois vocês vão ver que o tempo que a gente não vai ficar mais 4 segundos ali, dependendo de um serviço de envio de e-mail. Ele vai simplesmente criar uma fila no Redis e o Redis depois se vira para poder fazer isso. Ele não vai saber se você definiu o que é para fazer em 1 segundo, 2 segundos, 10 segundos. A única coisa que ele sabe é que depois ele vai executar. Mas aquele tempo de espera de 4 segundos aqui, nossa, aquele de lá acabou. Inclusive, uma outra coisa também que dá para o uso do Redis aqui, ó. Imagine o seguinte, imagine que você tem um certo endpoint na tua API, GraphQL ou REST mesmo, tanto faz, e lá você gera relatório. Só que esses relatórios normalmente levam alguns minutos para ser pronto, 1 minuto, 2 ou 4 minutos. Não tem o porquê você deixar um usuário travado numa tela esperando 3 minutos, 4 minutos, tem relatório que leva até horas para ser gerado. Deixa por responsabilidade do Redis para quando o relatório estiver pronto, ele pega e dispara um e-mail para o usuário ou deixa disponível ali de forma acessível, bem rápido, um link. Gera um link lá, implementa no Google Drive, alguma coisa assim do tipo. E depois o usuário só clica e baixa de uma forma muito fácil, depois que o relatório estiver pronto. Então o Redis ele dá para fazer múltiplas aplicações ali com ele. Então eu espero que vocês tenham entendido pelo menos essa etapa aqui, porque no início para mim isso aqui foi bem difícil. Eu não conseguia compreender o porquê 2 serviços aqui. Então um serviço é para criar a fila e o outro serviço é para o processo rodar. Tá? É tanto por isso que ele tem os decorator de processor aqui. Então é isso aqui que está acontecendo. Como a gente está usando esse serviço aqui aqui dentro, o que a gente tem que fazer? A gente tem que vir aqui. Vou dar um salvar aqui, né? Vou pegar esse cara aqui, ó, e vou dar um export aqui, ó. Porque esse carinha ali que estava no export antes, a gente não está usando ele mais. Então, se eu vier aqui e observar como é que tá isso aqui, ó. O outro ponto aqui é que o consumer agora é ele que vai fazer o envio do e-mail. Tanto que você pode ver aqui, ó, que eu estou chamando esse serviço aqui, tá? E não estou fazendo nada mais além disso. E estou passando aqui para ele o name e o e-mail. Se eu vier aqui novamente e rodar o meu servidor, veja bem, isso aqui não deveria quebrar, né? Mas nunca se sabe. E olha só, ele quebrou aqui. Uma das coisas que ele está reclamando. Deixa eu ver. @kiwi. Por que esse cara aqui está reclamando? Ah, é claro, né? Eu acho que é porque aqui, se eu não me engano, eu deixei esse serviço aqui, ó. Esse serviço ele não seria o recomendado dele ficar aqui. O mais ideal dele ficar seria nesse módulo aqui, ó, que seria o mais próximo possível
dessas injeções aqui, desse serviço. Então, passo ali, uma vírgula, save, e olha só, a dependência parou. Justamente isso. Então, aonde eu estiver consumindo e fazendo uso da Kiwi no módulo, o ideal é que esse register Kiwi também fica junto com ele. Se eu estivesse usando esses dois caras aqui dentro do app model, então poderia ficar lá facilmente e estaria resolvido. Mas como aqui não é o caso, então ele tem que esse register Kiwi tem que ficar próximo desses caras aqui. Ou depois fazer uma implementação diferente, né? Igual eu te falei, tem várias formas de abstrair. E aí, conforme você cria muitas filas, você vai ver que vai depender de uma abstração muito melhor do que isso aqui que a gente está fazendo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fechar tudo isso aqui. Vou salvar o que tiver para salvar. E aí, aqui, novamente, eu vou voltar aqui. Vou fazer bem assim, ó. Vou vir aqui no users.http, vou fazer um send. E olha só. Se olharem aqui, ó, 36 milissegundos. Anteriormente, na primeira vez que a gente enviou o e-mail, foi 4 segundos. Você lembra que aqui ficou rodando aqui, ó, meio que uma eternidade, porque 4 segundos, ninguém quer esperar 4 segundos, né? Olha só a velocidade que isso aqui foi executado. Imagine isso aqui em uma larga escala. Você com 10 mil usuários, 15 mil usuários. Agora, se a gente voltar lá no nosso... na nossa caixa de entrada de teste que a gente está usando, você pode ver o último e-mail que a gente tinha disparado foi 1852. Eu vou atualizar e já deve ter um e-mail aqui agora. Não tem nenhum e-mail, não caiu. Por que será que ele não veio? Eu vou arrastar esse aqui ali para outra tela e vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho esse aplicativo aqui em desktop, o Redis Insight, tá? Ele é próprio do Redis em si, é gerenciado pela própria equipe que desenvolve o Redis. Ele é um client que permite que você se conecte ao Redis. Eu já tinha usado ele antes, mas vamos ver o que ele mudou aqui, que eu sei que ele mudou algumas coisas. Aqui eu acho que vai ter que ser localhost. Não tem usuário. Bom, parece que deu certo, né? Bora lá, ó. Tem uma fila aqui. Tem uma fila aqui. Tem um start check, Kiwi, files. Falhou? Tem um serviço aqui que falhou? Olha só, tem um serviço aqui que falhou. Um que foi enviado. Deixa eu enviar novamente isso aqui. E daí ele vai criar uma fila aqui. Vou dar uma pausada no vídeo aqui rapidão e descobrir o que é que aconteceu aqui. Bom, pessoal, acabei localizando aqui qual era a falha. E a falha ainda aqui era bem boba, tá? A única coisa que estava faltando aqui é que aqui no nosso processo a gente tem que vir aqui novamente e passar para ele exatamente o nome da nossa fila. Isso aqui é porque senão ele não vai conseguir se encontrar e executar esse processo aqui, já que tudo depende de decorators. Então, se por acaso você tivesse mais de uma fila, ele iria ignorar, porque justamente se você não passou para ele exatamente o que ele deve executar, ele não vai saber do método, tá? E aí, o que acontece durante os nossos testes, eu já adicionei esses outros métodos aqui também, que eu ia passar por eles de qualquer forma. E esses métodos aqui é o seguinte. Aqui ele tem o onKeywActive, tá? Que é um decorator. E aí ele pega um método onActive. Isso aqui é para toda vez que a nossa fila ela for iniciada, ela aparecer um log aqui que está ativo e o ID daquela fila. No caso de falha, ela também daria aqui uma falha, colocaria o ID da fila que falhou e o tipo de erro. E aqui no caso de completo, aqui, é claro, completo, e aí o ID da fila que foi completado. Tudo bem? Isso aqui não é obrigatório. Eu simplesmente conseguiria executar esse processo ali sem isso aqui. Mas, para ficar uma coisa mais legal e você ter um pouquinho de log, às vezes até no terminal ou no servidor, isso aqui ajudaria muito sua debugação do código ou das informações, caso tenha algum erro, alguma falha do tipo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui novamente e vou executar fazer uma nova request aqui. E você vai ver novamente que foi super rápido, 33 segundos. Olha lá, ó, tá ativo.
é o ID 9 e completou já e terminou 9. Então isso aqui aconteceu em background, o usuário não dependeu essas execuções aqui terminar para ele ser liberado na tela lá, se por acaso ele estiver no front-end fazendo a requisição. Então o que acontece? Voltando aqui para nossa caixa de entrada, é claro. Aqui o último e-mail foi às 19h25, que eu tinha feito um teste. Vou atualizar aqui. E olha só, às 19h28, que foi 1 minuto atrás esse último que a gente enviou. Então é isso aqui. A gente enviou um e-mail ali com o Redis e ele está sendo enviado de forma background, evitando que o usuário fique travado numa tela até que um processo finalize. Essa aqui é a ideia, pessoal. Você pode ver que, apesar da gente ter passado por umas coisas bem específicas aqui, e simples, ela às vezes pode ser um pouco confusa pela quantidade de métodos e de abstrações que a gente usa. Isso aqui ainda não é o melhor cenário, tá? Tem como você abstrair isso aqui ainda mais. Principalmente esse carinha aqui, ó, para quando você tem muitas filas e muitas definições específicas para filas. Porque às vezes você tem uma fila aqui e ela tem um cron. Ela se repete a cada 15 minutos, uma semana, 10 dias, não sei, depende. Às vezes você tem isso e é possível fazer isso com o Redis, ou seja, automaticamente, vamos supor, você pode criar uma fila para ela checar o volume de informação do banco de dados, digamos assim, meio hipotético. Você pode colocar ele para cada 24 horas, ele pegar e ficar disparando um e-mail para você, para toda hora ele te alertar, olha, tá consumindo tanto, e por aí vai. Ou até mesmo relatório, quer dizer, relatório diário ou semanal que você às vezes costuma, ou que a sua empresa costuma enviar para os seus clientes, você pode configurar uma fila dessa aqui no Redis, colocar uma cron aqui para ele e fazer com que a cada 15 dias ou uma semana ele envie um relatório semanal para o seu cliente sem que ele precise solicitar. É claro, né? Você deixa lá nas definições da sua aplicação uma opção para ele marcar se ele quer receber aquela informação ou não. Porque aí também não encheria a caixa de entrada do seu cliente e às vezes alguns podem não gostar. Mas enfim, vamos lá, recapitulando. A gente criou aqui o nosso método de criação de usuário. Esse método de criação de usuário, ele cria uma fila no Redis com as informações dos nossos usuários. Essa fila no Redis, ela tem essa única finalidade aqui de chamar o nosso query, que é feita com um bool. E aí aqui ele passa o nome da chave e as informações para o Redis. Automaticamente, quando ele fizer isso, uma fila é criada e esse consumidor aqui é responsável por pegar essas informações e aí, de fato, chamar o nosso método de envio de e-mail. Nesse caso, é esse cara aqui. Você pode ver, a gente passou por muitos arquivos para poder fazer algo simples, mas que no final pode te trazer uma grande performance. E como você viu lá anteriormente, a gente saiu de 4 segundos para menos de meio segundo. Então isso é algo incrível, cara. Isso aqui é fantástico você trabalhar com esse tipo de background. Eu mesmo, particularmente, sempre quando eu posso, dependendo da situação, eu dou um jeito de colocar lá uma fila com o Redis lá e deixo pro Redis se virar e fazer o processamento em background para mim. E isso aqui é bem interessante, porque você destrava a tela do usuário e permite que ele faça outras coisas dentro da sua aplicação, enquanto uma outra já está em processo. E é isso aqui, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que todos vocês tenham gostado aí desse vídeo. Por favor, deixa um comentário aí, deixa um like, se inscreva no canal e até compartilhe para um amigo aí. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.